A doação de sangue no Brasil, ela tem uma história dramática. Na realidade, a legislação que nós temos hoje em relação ao tratamento, a doação de sangue, ela está relacionada à tragédia da AIDS. Na década de 80, nós tivemos um genocídio, né, de pacientes que dependiam de transfusão de sangue e que morreram porque a transfusão de sangue era um dos grandes veículos da transmissão do HIV. Baseado nisso, o Estado brasileiro resolveu assumir, trazer para si essa responsabilidade. E com a promulgação da Constituição de 88, no artigo 199, no parágrafo 4º, consta que a doação de sangue no Brasil, assim como a doação de órgãos, não pode ser mais objetivo de comercialização. E com isso se criou a Política Nacional de Sangue. Com a publicação da Lei 8080, em que determinou e criou o maior sistema de saúde público do mundo, que é o SUS, não existe nada maior em saúde pública do que o Sistema Único de Saúde do Brasil. A China não tem sistema de saúde. A Índia não tem sistema de saúde. Os Estados Unidos não têm sistema público de saúde. E os países que têm um sistema público de saúde parecido conosco, a Inglaterra, a França, a Suécia, Canadá, que são países que têm uma população extremamente menor do que a população brasileira. Então, hoje, cerca de 80% da população brasileira depende do SUS. E os outros 20% que não dependem do SUS, acham que não dependem, mas depende da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é SUS, depende do Programa Nacional de Vacinação, que é SUS, e depende de várias outras coisas que estão diretamente relacionadas ao Sistema Único de Saúde. O Brasil vem desenvolvendo, junto com isso, a maior rede estruturada dentro do Sistema Único de Saúde, que é a Rede Nacional de Hemocentros, a Hemorrede Nacional, da qual o HEMOSC faz parte. E o HEMOSC não faz parte apenas como um ator coadjuvante. O HEMOSC é a terceira maior rede e a mais estruturada, terceira mais estruturada do país. Eu falo isso para vocês porque eu fui coordenador da Política Nacional de Sangue de 2007 a 2014. Então, eu conheço o Brasil e conheço a rede. O HEMOSC, eu fui o segundo residente de hematologia em 1988, e o HEMOSC ficou responsável não só como a transfusão, responsável pelas transfusões de sangue, mas também para o tratamento das doenças hematológicas. Não só da transfusão e do tratamento das doenças hematológicas, como também de todo o sistema estadual de transplante. Todo o sistema estadual de transplante, todos os testes de compatibilidade são feitos pelo HEMOSC. O HEMOSC, a partir de 1992, criou uma fundação, que é a Fundação de Apoio ao HEMOSC, o CEPOM, em que se juntou o câncer junto com a transfusão de sangue, e a gente criou uma fundação de apoio que em 2007 se tornou a responsável pela gestão terceirizada dessas duas entidades e vem fazendo isso de uma maneira bastante importante, viabilizando, tirando o HEMOSC da vala comum da gestão pública, em que existe uma dificuldade grande em fazer a administração, em fazer as compras e dar conta das coisas. O que eu estou fazendo aqui hoje perante a vocês é a gente colocar a Lei 8080 em pauta, que ela diz que a saúde é obrigação dos três entes, da União, do Estado e do município. E esse projeto de lei, o 0152 de 2021, ele na realidade vem de encontro a isso no recorte da doação de sangue. O município é responsável, é corresponsável em manter os estoques de sangue. Não existe nada que produza sangue a não ser o indivíduo, o corpo humano. A Constituição Federal proíbe a comercialização do sangue.
Então, logo, a única maneira de nós mantermos as bolsas de sangue disponíveis nos hospitais para o atendimento das urgências e emergências e viabilizar as cirurgias de grande complexidade é através da doação voluntária de sangue. Existe uma diretriz internacional da Organização Mundial de Saúde que define que a doação de sangue ela deve ser totalmente altruísta e que não deve ser passível de nenhum tipo de pagamento. Eu pedi ao nobre vereador espaço para a gente conversar sobre isso, porque existem algumas pessoas cheias de boas intenções que promovem, criam legislações que beneficiam o doador de sangue. Isso vai contra toda a política nacional de sangue e estraga todo um trabalho que é feito em relação à captação. A doação de sangue, quando ela é feita, ela estabelece que o indivíduo que doa não quer nada em troca além do bem da outra pessoa. E nós temos um projeto de lei em que, aqui no Estado, isenta as pessoas que vão fazer concurso público da inscrição no concurso. E, na realidade, isso é uma maneira de burlar a doação voluntária. Porque o indivíduo não vai lá porque ele quer o bem das pessoas. Ele vai lá para não pagar o concurso. Então, de alguma maneira, ele está sendo pago e isso a gente deve execrar. Isso não deve ser aceito. A gente não deve aceitar esse tipo de coisa, mesmo com boas intenções. Nós tivemos um caso de um indivíduo que foi selecionado como doador de medula óssea para atender um paciente de fora do estado, e quando ele lá chamado foi, ele disse, não, eu não queria doar a medula óssea, eu vim aqui para ser isento do concurso. E não fez a doação da medula óssea. Quer dizer, só para vocês verem como essa boa intenção acaba de uma maneira extremamente dramática e ruim, já que a família foi avisada que foi encontrado um doador de medula óssea para o paciente da família dele. Mas, assim, essa parceria entre a Prefeitura de Palhoça, no sentido de disponibilizar o transporte de pessoas para doação de sangue a cada 15 dias, pela passada de olho que eu dei em cima da lei, ela vem de encontro e é extremamente importante isso ser feito articulado com o sistema de captação do EMOSC. Para se fazer uma bolsa de sangue, nós gastamos em torno de $200. As bolsas, elas, após serem colhidas, elas têm uma validade de 45 dias. Depois de 45 dias, elas têm que ser necessariamente descartadas. E vão consigo em torno de $200 em investimento e mais a boa vontade do doador, e que a gente considera um desrespeito. Então, o EMOSC hoje trabalha com doação dirigida, ou coleta dirigida. Significa, a gente vai colher os sangues que são os mais usados, para que aqueles sangues mais raros, como o AB e B, que são menos usados, eles sejam colhidos numa velocidade menor, haja vista que os indivíduos que se acidentam e vão à cirurgia têm o sangue mais prevalente, que é o sangue O e o sangue A. Então, essa articulação é bastante importante. O EMOSC foi premiado com um dos melhores programas da América de captação de doador de sangue, num programa chamado Doador do Futuro, em que existe uma intervenção do EMOSC dentro das escolas de Florianópolis, isso aconteceu basicamente em Florianópolis, de conscientização em relação à doação de sangue. Isso faz com que nós temos 3% da população do estado doadora de sangue. 3% da população chega a doar sangue. E a gente tem que manter isso, porque isso passa, as pessoas envelhecem, e depois de 69 anos não se pode mais doar sangue. Então, isso tem que ser renovado. Então, eu venho aqui de maneira humilde, né, agradecer a esse projeto de lei da Prefeitura de Palhoça em relação a ser parceira do EMOSC em relação à doação de sangue.